Oi, pessoal. Esse ano eu tive o prazer de apresentar em conjunto com a nossa professora Juliana Meirelles um trabalho no segundo Simpósio Nacional sobre Adolescência que rolou lá na Unifesp. O tema central do simpósio era vulnerabilidades, protagonismos e desafios. E a gente apresentou um trabalho que foi realizado lá no AMI Psiquiatria, aqui em São Paulo, e os orientadores desse trabalho foram o Cláudio Jerônimo, o Ronaldo Laranjeira e também o Gerardo Maria, lá da Unifesp. A Melina também, Melina Machado, foi uma grande colaboradora para esse trabalho, e esse pôster ele surgiu através de uma pesquisa que a Juliana fez para o mestrado dela com os adolescentes e os jovens adultos lá do AMI. Essa pesquisa, ela investigou tanto o perfil de uso desses adolescentes e desses jovens, como também o perfil em relação à saúde mental e sociodemográfico também. Participaram dessa pesquisa 37 jovens entre 12 e 25 anos, e tinha tanto meninos quanto meninas, tá? Foram todos os jovens e adolescentes que vivenciaram o tratamento lá no AMI durante um ano. Esse AMI, para quem não conhece, fica lá na Vila Maria, aqui em São Paulo, tá? E é um dos AMIs que são referência para tratamento de transtornos mentais aqui em São Paulo, e mais especificamente também de substâncias psicoativas, tá? Então, o AMI, dentro da rede, ele está entre a UBS e o CAPS, destinado para casos que são graves o suficientes para não serem encaminhados apenas para a UBS, e também são casos que, em geral, são mais leves do que casos que a gente vai encontrar lá nos CAPS. Tá? Na pesquisa da Juliana, foi aplicado um questionário estruturado, elaborado por ela, para avaliar esse perfil sociodemográfico dos jovens, mas também foi aplicado algumas escalas padronizadas, como, por exemplo, o MINI, né, que avalia os transtornos mentais, e também a DUSI, que avalia o perfil de uso de substâncias. E aí, como resultado, a Juliana percebeu que a média desses jovens que participam lá do AMI é de 20 anos de idade, né? Então, tem uma parcela que é bem jovem, lá dos 12 aos 18 anos, mas também tem uma parcela importante que é entre os 20 e 25 anos. A maioria de todos esses experimentou inicialmente o álcool e o tabaco com 14 anos de idade. Então, aqui é um dado super importante da gente reforçar nos nossos programas de prevenção, porque a gente fica querendo fazer programa de prevenção lá no terceiro colegial, depois que os nossos jovens já estão bebendo e fumando. E não adianta, a gente tem que começar bem antes, né? Antes dos 14 anos, por essa pesquisa, né? Tem outras pesquisas que vão mostrar ali 12 anos, 11 anos, vai depender, na verdade, do público que participa da pesquisa, né? Mas aqui no Brasil está claro que tem que ser feito antes aí dos 14 anos, no mínimo, tá? Claro que vai depender a linguagem que é utilizada com essas crianças, com esses adolescentes, mas não adianta esperar eles experimentarem para depois a gente fazer a prevenção. E só depois é que eles experimentam maconha aos 15, cocaína aos 16 e outras substâncias psicoativas como o crack entre 17 e 22 anos. Então, outro dado legal aqui para a gente pensar a prevenção é que é importante a gente prevenir o uso dessas substâncias lícitas, porque elas são, sim, uma porta de entrada, né? É um termo que eu não gosto muito, mas é uma porta de entrada para o uso de outras substâncias, tá? Então, se a gente fosse olhar a escalada da história da pessoa com o uso de substâncias, elas sempre vão começar com as substâncias lícitas, né? Até porque, se a gente for olhar a prevalência do consumo dessas substâncias aqui entre os jovens no Brasil, o uso de álcool, tabaco é muito, muito, muito maior do que o uso de outras substâncias, pensando agora no Brasil como um todo, em todos os jovens, não só os jovens que têm problemas com álcool e drogas. Tá? A substância ilícita mais utilizada foi a cocaína, 80% desses jovens faziam uso dessa substância. Claro que aqui também tem uma característica do próprio serviço, né? Dificilmente um jovem chegaria ali no AMI com problema com outra substância, como eu falei para vocês, né? É mais grave do que pode ser cuidado numa UBS, mas também é mais leve do que num CAPS, né? Provavelmente um caso de uso de crack seria encaminhado para um CAPS, né? E o tabaco como substância lícita mais consumida.
As áreas da vida mais prejudicadas nessa população foram a área social, sistema familiar e estado mental. Ok? E a gente percebeu que a maior parte desses jovens chegaram no tratamento justamente por problemas familiares, né? Seguidos de alguma complicação do estado mental. Então, olha que interessante o papel da família para despertar aí no jovem a necessidade da busca por tratamento, ou para conseguir fazer com que esse jovem encontre o tratamento necessário, o tratamento mais adequado para ele. Ou seja, a família é fundamental, né? Às vezes a gente esquece da família no tratamento de pessoas com problemas com álcool e drogas, mas ela é parte fundamental desse tratamento, desde antes do tratamento, porque é eles que vão garantir que esse jovem chegue no serviço, mas também durante esse tratamento é super importante a presença e participação ativa deles. Vai fazer uma diferença enorme. Isso também é uma outra experiência que nós que estamos na linha de frente no tratamento de dependência química vemos todos os dias. Em relação às comorbidades psiquiátricas, as principais comorbidades identificadas foi o episódio depressivo maior e os transtornos de ajustamento. Tá? Então, a depressão, em geral, nas pesquisas também é a comorbidade mais presente entre usuários de substâncias psicoativas, independente da idade, independente do serviço, e aqui isso foi confirmado. E, por fim, um dado que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a adesão, que a Juliana tem até outro artigo sobre essa temática, bem interessante para quem quiser acessar, pode me escrever. Que é que os menores de 18 anos têm uma adesão menor no tratamento do que os maiores de idade. Tá? Os menores tiveram 25% de adesão, enquanto os maiores de idade, 60%. E isso revela para a gente uma necessidade gigante de gerenciamento de caso, de busca ativa, da gente pensar em novas formas de cuidar desse adolescente nos serviços de saúde. Né? Isso é uma responsabilidade nossa, de profissionais da saúde, porque nós estamos desenvolvendo esses serviços agora. Né? A reforma psiquiátrica é algo muito novo no nosso país. Nós estamos construindo a história do tratamento para a dependência química entre jovens aqui no Brasil. Né? E aí também concluímos a partir dessa pesquisa que é importante a gente pensar em novas formas de avaliar esses jovens, formas mais práticas, formas mais precisas, avaliações que contemplem também todas essas questões psicossociais que envolvem o consumo de substâncias entre esses jovens, uma ferramenta que tenha uma linguagem mais acessível para esses jovens, que realmente a gente consiga olhá-lo como um todo. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, estou à disposição, podem me enviar perguntas. Muito obrigada.